amo aqui, eu amo estar aqui com vocês. Glória a Deus. Da igreja de Piracó. E eu sinto isso mesmo, é uma única igreja. Eu sinto que nós somos um único povo, separados por 20 quilômetros. Mas vamos estar aqui, glória a Deus. Trouxe uma palavra hoje para o livro de Esther. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Esther capítulo 4, eu vou ler apenas o versículo 14. Não sei qual a tradução que a igreja usa, então eu vou ler aqui, a minha diferente, tá? Esther 4, 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Amém? Esse versículo foi uma frase dita por Mardoqueu para sua sobrinha Esther. É prima, né? Para sua prima. É prima, né? É tio? Acho que é tio também. Deu branco na minha cabeça? Hã? Sobrinha? Eu acho que ele é primo. Gente, preguei semana passada, né, pastora? Mas tá bom. É tio? Alguém vai olhando aí, tá? Todo mundo vai me falando, então eu não vou ficar com essa dúvida. Mardoqueu era primo ou tio da Esther. E qual o contexto dessa frase? Qual o contexto de que ele disse: olha, Esther, se você ficar calada agora, de outra parte Deus vai trazer livramento, mas você e sua casa vai aparecer. Primo, né? É primo. É que a gente acha estranho um primo que cuidou da prima, mas é que ele era mais velho que ela, né? O contexto do livro de Esther é que Esther era uma moça órfã que foi criada por esse primo chamado Mardoqueu, este que falou essa frase para ela, esses versículos que a gente leu. E a Esther foi criada por esse primo justamente por ter o pai e a mãe mortos. Talvez, quando o Babilônia entrou ali e levou o pessoal todo para o exílio, talvez foi ali que o pai e a mãe dela morreram, e foi esse primo mais velho que cuidou dela. E o contexto do livro passa assim, então, de um governo da Pérsia. Agora a Pérsia já tinha tomado Babilônia, e agora a Pérsia estava ali controlando 127 províncias daquela região, e o rei da Pérsia naquele momento era o rei Xerxes ou Assuero. Ele tem dois nomes, rei Xerxes I ou Assuero. O rei está ali reinando, o rei tem uma esposa, o rei dá um banquete e convida sua esposa, uma bela mulher, para se apresentar no banquete que ele estava oferecendo aos pessoais, aos amigos, aos povos que ele tinha chamado para essa festa. E essa rainha Vasti, ela se nega a ir a essa festa, ela se nega a se apresentar. Tinha as razões dela, mas o rei não deixou isso passar barato. O rei não quis mais ela como sua esposa, porque o envergonhou perante a sociedade. Então o rei agora começa a selecionar mulheres, e ele seleciona lá um monte, acho que 1000, né, irmão? Mais de 1000 mulheres ali, para ficarem se preparando para se apresentarem ao rei, para o rei fazer uma nova escolha de quem seria agora a sua nova esposa, a sua nova rainha. E dentro desse contexto, a Esther é escolhida. No mesmo contexto, tem um parceiro do rei chamado Amã, que é um homem maldoso, um homem orgulhoso, um homem ruim, que é ali parceiro, amigão do rei. E ele, por raiva desse primo da Esther, ele então faz com que o rei assine um edito de que todos os judeus teriam que ser exterminados, porque ele descobre que Mardoqueu, que não
ele era judeu. Agora o rei Assírio é cedito, porque o rei não sabia da linhagem da Esther. A Esther entra no palácio com uma ordem do seu primo: não diga que você é judia. Você não conta do teu parentesco, do teu povo, não fala. E Esther é escolhida entre tantas mulheres, passa um ano se embelezando com óleos, aromas, e ela é escolhida. Ela tem o favor do rei. Quando o rei olha para ela, ela é escolhida para ser essa rainha, justamente nesse contexto onde se tem assinado esse decreto de extermínio sobre todo o povo, que incluía a rainha. A rainha também seria morta porque ela era do povo judeu. O interessante desse livro de Esther é que é um dos dois livros que não contém o nome Deus, a palavra Deus mencionado no livro, mas que a gente não tira a soberania e o poder de Deus. É evidente o poder de Deus, é evidente o trabalhar do Senhor nesse povo e sobre essa rainha e sobre todo o povo judeu em cada detalhe da história desse livro. Amém? Vamos começar então entendendo e aprendendo com a Esther, diante desse contexto, diante dessa situação. Agora eu já quero que você imagine, a rainha Esther já é escolhida, já está dentro do palácio. O seu primo, Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua tradução da sua Bíblia, também chamado de Mordecai. Mardoqueu, fora do palácio, e Mardoqueu não perde contato com a sua prima, a que ele criou. Mardoqueu sempre em contato com a Esther, dando orientações e falando com ela. E a primeira coisa que nós aprendemos na história de Esther é que ela tem um posicionamento estratégico, que não foi ela que produziu, mas um lugar onde Deus a levou. Vamos ler Esther capítulo 2, no verso 17. Esther capítulo 2, no verso 17. Eu quero que você traga à sua memória isso que foi dito. Muitas e muitas mulheres formosas, virgens, passados meses e meses em tratamento de beleza para se encontrar com aquele rei. Poderia outra moça ter sido escolhida, mas olha o que diz o versículo 17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e fez ela rainha em lugar de Vasti. Deus coloca Esther em uma posição estratégica para algo que Deus tem para fazer naquele lugar. Deus já sabia de todo o plano de Satanás, e Deus levanta agora Esther, uma moça simples, tira ela lá do meio do povo judeu, um povo cativo naquela região, um povo que já está há anos sendo tido como cativos mesmo, nesse cativeiro, antes babilônico, agora persa. Se torna rainha, um lugar onde ela nunca antes imaginaria que estaria. Ela era órfã, mas foi escolhida por Deus. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente não entende o lugar e a posição onde nós estamos. Nós não entendemos por que fomos parar ali, por que essa situação tem acontecido justamente com você. E eu não estou falando de um lugar onde você se coloca, mas um lugar onde você é levado a estar. Muitas vezes, por causa de um problema, por causa de uma falta de um fruto do Espírito, nós nos colocamos em situações constrangedoras. Nós nos colocamos em lugares que a gente fala: meu Deus, eu podia ter agido diferente para não ter chegado nessa condição. Mas aqui não. Aqui nós vemos uma posição estratégica, onde ela não esperava chegar onde chegou, mas uma posição onde Deus a coloca para cumprir um propósito. Eu quero te dizer que o lugar onde você está tem um propósito para você estar ali. Eu não sei a condição da sua vida, eu não sei a sua realidade, eu não sei onde você trabalha, onde você vai, os amigos que você tem, mas eu quero te dizer que Deus te leva a conhecer pessoas, Deus te leva a conhecer lugares,
Deus te leva a situações e circunstâncias onde você não espera. E de repente você se vê diante de um lugar, de uma situação, de pessoas que você não entende. Mas que Deus está tocando o teu coração agora para dizer: tem um propósito que eu te levei lá. Tem um propósito que eu te fiz conhecer essa pessoa. Tem um propósito que eu abri essa porta para você entrar justamente nesse lugar, nessa casa, nessa família. Tem pessoas fora do contexto da sua vida? Porque na minha às vezes aparece. Não é pessoas que normalmente eu consigo fazer amizade, porque eu já sou meio tímida, a pessoa também é meio tímida, e às vezes já tem uma dificuldade de relacionamento, e de repente, pá, eu estou me relacionando com alguma pessoa, eu estou com uma amizade com uma pessoa, eu estou tendo contato diário, semanal com alguma pessoa, e eu estou falando isso com os irmãos, e já vi uma pessoa na minha mente, o Espírito Santo já fala comigo, mas ele eu já sei o caso. Já tem algumas semanas que Deus tem falado comigo sobre ele. Então Deus nos leva a conhecer pessoas e tem um propósito nisso. E se você simplesmente anda sem perceber, sem discernir os seus ambientes, você vai passar uma vida sem cumprir o propósito que Deus tem te chamado para cumprir. Se você não é atento e sensível a tudo aquilo que você tem vivido, a pessoas que você tem conhecido, a amizades que Deus tem entrelaçado entre você e ela ou ele, e se você não percebe e não discerne, você não vive o propósito. Mas Deus está te posicionando estrategicamente, como Ele tem feito, como Ele fez com Esther, Ele tem feito conosco também. A gente precisa pedir discernimento do Espírito Santo, para que a gente entenda o que o Senhor quer de mim nesse lugar. O que o Senhor espera que eu diga para essa amizade que o Senhor trouxe para a minha vida? Qual o testemunho que eu preciso passar? O que eu preciso fazer? Como eu preciso agir? Quais as palavras corretas? É meu, gente? É um alarme, com certeza. Eu deixo coisa no forno e eu esqueço do forno, gente. Aí eu ponho um alarme para despertar. Desligo o forno. Deve ser um desses. Desculpa, igreja. E Deus nos posiciona como fez com Esther. E Deus chama a atenção nossa nessa noite. Vigia, fica atento. O que Deus está querendo nesse tempo com a tua vida? Ah, mas acha que Deus vai usar? Não, para com essa história. Você sabe que você é um servo de Deus, um filho do Altíssimo, uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não é um poder, ele tem poder. O Espírito Santo não é uma força, ele tem força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo em pessoa é Deus dentro de você. Você carrega a maior força, o maior poder, o maior ser dentro de você. E você ainda se acha incapaz de alguma coisa? Deus quer te usar da maneira que você é, do jeito que você sabe falar, do pouco que você sabe pregar, ou do muito, eu não sei. Mas Deus está te posicionando para algo muito grande. A gente precisa despertar, porque nós vivemos os últimos dias. E não há mais tempo de esperar, deixa para depois, deixa quando eu aprender o Evangelho, deixa quando eu souber mais, deixa quando eu souber orar. Como eu vou orar por alguém que está me pedindo, eu nem sei orar nem por mim, irmão? Começa a se mover. Ativa o dom que há em ti. Ativa o dom que há em ti. Não deixa adormecer. Não deixa passar. O tempo é agora. A hora é hoje. É hoje que eu devo fazer. É hoje que eu devo interceder. É hoje que eu devo me posicionar. E diante da condição agora em que Esther está em todo o povo judeu, tudo aconteceu porque Amã, como era um amigão do rei, ele era um homem mau e orgulhoso. E ele se sente na posição de que os outros se prostrem diante dele. E todos do reino obedecem a Amã. Só que Mardoqueu não. Mardoqueu era o primo da Esther. Mardoqueu está lá no meio do povão. E o Amã passava e ele não se dobrava. Todo o povo se dobrava para Amã. Mardoqueu não. Mardoqueu se prostrava para apenas um, o Deus nosso Senhor. Ele só se prostrava para o único Deus que ele cria. Ele não se prostrava para homens, nem para ídolos, nem para nada. Mardoqueu tinha a atitude que nós devemos
hoje nos dobrarmos perante Deus e apenas o Senhor. Ah, mas essa situação tem me roubado a adoração, como nós cantamos. Não deixa. Ah, mas a situação que eu tenho vivido dentro da minha casa tem me roubado. Eu tenho feito algo de ídolo e tenho tirado o foco do meu Deus. Não deixa. Não permita. Em nome de Jesus, adore a Deus, somente a Deus, em todo o tempo. Esteja mal, esteja bom, esteja chovendo, esteja sol, adore ao Senhor. O teu ídolo é Ele. O teu ídolo é Jesus Cristo. Apenas Ele tem que ser nosso ídolo. E agora, Amã consegue convencer o rei a assinar o edito. Ó rei, ele chegou e falou, tem um povo aí que não se dobra perante o Senhor. Tem um povo aí que não está nem aí com as suas leis. É um povo judeu. Faz um edito para que a gente possa ser autorizado a exterminar esse povo. Desde criança, mulher, até adulto e velho, nós queremos exterminar esse povo. O rei, ignorante, assina o edito, sem saber que a sua esposa, que já era Esther, também era uma pessoa dos judeus, uma mulher judia. E agora a notícia do extermínio avança, espalha para todo o reino. E Mardoqueu, desesperado, começa a rasgar suas vestes, começa a ficar desesperado em meio lá na rua, em frente ao palácio. E as pessoas vêm contar para Esther: olha, seu primo está lá, desesperado. A Esther fala: meu Deus, o que será que aconteceu com ele? A Esther ainda não sabia do edito, do extermínio do povo. A Esther manda roupas para Mardoqueu. E aí Mardoqueu fala: não é isso, a roupa não vai resolver o problema. Então Esther chama Mardoqueu e fala: escuta, primo, me conta o que tem acontecido, por que você tem agido dessa maneira em meio ao povo lá fora? E Mardoqueu conta para ela: olha, Esther, e aí vem o versículo lido. E aí vem o versículo lido, ele fala assim, eu vou ler aqui. Esther, o povo judeu foi destinado ao extermínio, porque o rei, sem saber, assinou o edito, sem saber que você era judia, sem saber o mal que ele estava fazendo para sua própria esposa, que ele ama, que ele viu graça em você. Sem saber disso tudo, o rei assinou o edito. E todos nós fomos e estamos destinados ao extermínio, à morte. Crianças, todo o povo judeu vai morrer, Esther. Aí ele fala assim, Esther 4,14, tá, meu amor? Porque se você ficar calada agora, Esther, de outro lugar nos virá livramento e socorro para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para essa conjuntura ou para este tempo em que você foi elevada à condição de rainha. E Mardoqueu fala para ela: Esther, olha o perigo que a gente está correndo. Só tem uma pessoa que está na condição de fazer alguma coisa, Esther, e é você. E aí ele apresenta as dificuldades para ela. Você precisa fazer algo. Se você não fizer, Deus levanta um outro libertador. Mas quem sabe não foi para esse tempo. Quem sabe não foi nessa posição que você está, que o Senhor te colocou, para que agora você fizesse algo pelo povo judeu. E eu quero chamar você a esse desafio de decisão. Será que não é para essa posição que você se encontra hoje, que Deus tem te escolhido para algo maior? Será que você hoje se encontra numa posição de fazer algo a mais e não tem feito por medo, por receio de assumir algo, um propósito, um chamado que talvez você acha que não está pronto para exercer? Será que não é para esse tempo que Deus tem te escolhido? Irmão, será que não é para este tempo, para esse momento e para o lugar que você está agora, que Deus tem escolhido você e Deus está esperando uma atitude, uma decisão da sua parte, irmão? A Esther, no começo, inicialmente, ela fica insegura, mas ela entende que Deus quer usá-la. Talvez hoje a sua posição te torne inseguro por algum motivo. Talvez hoje a situação que você está te deixe inseguro por algum motivo de assumir esse risco e tomar essa decisão. Mas eu quero te lembrar, o Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te sustentar.
O mesmo Deus que um dia te tirou do lugar onde você foi tirado, é o mesmo Deus que vai sustentar todo o chamado que Ele tem para você, todo o propósito que Ele tem para cumprir através da sua vida. E eu quero te fazer um lembrete. Os judeus, louvado seja Deus, eles tiveram a Esther, porque a Esther toma essa decisão de enfrentar o rei, ainda que não foi chamada para estar na presença do rei, porque naquela época, uma pessoa, ainda que a esposa, a rainha, se chegasse à presença do rei sem ser convidada, ela poderia ser lançada na forca e à morte imediatamente, porque não foi chamada à presença do rei. Mas ela era a única, naquele momento, que podia fazer algo, e ela toma essa decisão. Glória a Deus que o povo judeu teve a Esther. Eu quero te perguntar: a tua casa tem você? Os judeus tiveram a Esther. Os judeus tiveram a decisão corajosa da Esther, de enfrentar a presença do rei para fazer alguma coisa diante de um edito de morte. Eu quero te perguntar se os teus filhos podem ter confiança em você. Se esse ministério pode confiar em você. Esse ministério pode ter você para defendê-lo? Ah, mas Deus é o Deus do ministério. Mas Ele usa a gente. Ele usa carne e osso, eu e você. Eu quero te perguntar: você pode ser contado como Esther foi contada como uma ajuda, e talvez a única ajuda para o povo judeu? Será que o pastor Adelino pode contar com você, talvez como o único que pode algo nesse ministério? Será que os seus filhos podem contar com você, talvez como o único que pode fazer algo por eles, tão específico, tão pontual? Pai, mãe, filhos, família. Será que a tua família que está perdida, talvez alguns em vícios, talvez alguns em drogas, talvez alguns, sei lá por onde que anda, em que circunstância que anda a vida desse povo, que é da nossa família? Será que eles podem contar conosco, com a nossa intercessão, como os judeus puderam contar com a Esther? A Esther arriscou a sua vida por um povo. E Deus tem nos chamado a enfrentar algumas dificuldades, mas para sustentar um chamado de Deus, um propósito. Deus tem trabalhado nos últimos dias, e Ele vai precisar que a gente se mova em algo diferente, em algo novo, porque Deus tem algo novo para fazer também. Glória a Deus. Esther, decididamente, ela toma a decisão de fazer algo por esse povo. Olha o versículo 16 do capítulo 4. Ela diz assim para Mardoqueu: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E Mardoqueu saiu e fez tudo que a Esther lhe havia ordenado. A Esther tomou uma decisão, mas ela tomou uma decisão baseada no quê? Na dependência que ela tinha do Senhor. E jejum e oração é um ato de fé, é um ato que te prova a dependência que temos do Senhor. Será que para tomar grandes decisões, nós também entramos em grande submissão, em autonegação da nossa vontade, do nosso estômago, que quer comer tudo, quer levantar, quer tomar um café, quer comer um pão, quer almoçar? Nosso estômago tem sido o rei da nossa vida. Nosso estômago tem roubado a nossa mente, a nossa criatividade. Porque é mentira que o ser humano tem que comer de 3 em 3 horas. A gente cresceu aprendendo isso, né? Mas é mentira. O jejum, hoje, quantas pessoas, quantos empresários, credo,
para a própria saúde, para a própria criatividade da mente. Quando a gente come, todo o nosso sangue, todo o vigor do corpo vai para o estômago para ajudar na digestão. Mas quando a gente deixa de comer, não tem mais nada que trabalhar aqui. Aí o sangue volta a circular muito melhor na nossa mente. E um médico disse que se você ficar no mínimo 20 horas de jejum, que para você tomar uma grande decisão, se você tiver que tomar um dia, no mínimo 20 horas sem comer, para que teu cérebro pense melhor. Não é à toa que o Senhor nos chama para jejuar. Não é à toa, não é só para você passar fome, para você sofrer, para você ficar com raiva de coitado. É que tem algo mais profundo do jejum. É que o jejum nos abstém do alimento, mas nos faz crescer no espírito, fortalecer no espírito. E às vezes o nosso espírito está tão fraquinho, tão miúdo, tão raquítico, porque a gente não tem conseguido romper em coisas básicas, que é um dos princípios da palavra. Jesus espera que jejuemos. Os discípulos não jejuaram enquanto Jesus estava na terra, porque o noivo estava com eles. Mas ele disse que quando o noivo lhes fosse tirado, ele esperava que os discípulos jejuassem. Há um livro que você não subirá sobre o jejum, que ele faz uma ligação tão maravilhosa do jejum com os acontecimentos dos últimos tempos. Eu não vou saber explicar aqui, mas é muito poderoso. Mas a Esther entra em jejum, chama todo o povo para jejuar por ela, para que ela pudesse entrar na presença do rei e ser aceita pelo rei, para então solicitar o cancelamento desse extermínio dos judeus. E ela então demonstra com esse pedido de jejum que ela é totalmente dependente do Senhor. Ela demonstra que ela está falando: eu preciso de Deus, me ajudem, chame o povo a jejuar por mim, porque eu preciso do Senhor nesse momento. O jejum revela a sua dependência. Ela estava insegura, e é normal o nosso sentimento, às vezes, sentir essas coisas. Nossa alma sentir sentimentos assim, de insegurança, de medo, de covardia. Será que eu faço? Irmão, você tem ouvido a voz de Deus. Você sabe no teu espírito o que você tem que fazer. E às vezes a tua carne não te obedece. Às vezes você não consegue exercer aquilo que você sabe que tem que exercer, porque você não tem coragem de falar: eu vou, eu aceito, por conta de uma chamada de segurança. Mas você precisa romper com ela. E o jejum pode ser uma forma de você romper com a insegurança. Tenta aí fazer um jejum, fala com Deus aí, faz você e o Senhor. Amém? E aí, através desse jejum que todo o povo acolhe e faz pela Esther, ela entra então, depois desses 3 dias, ela entra na presença do rei. O rei, ao invés de mandar matar, ele estende o seu cetro de justiça para ela, cetro de ferro, representando que ele estava aceitando a visita dela sem ser convidada. E então, na visita, que ele aceita, a Esther vê as portas abertas. E a mãe já tinha tudo preparado. A mãe já havia mandado fazer uma forca para enforcar Mordecai, ou Mardoqueu. Só que no final das contas, quem foi enforcado nela foi ele. No final das contas, aquele que tramou tudo contra o povo de Deus, foi ele que caiu na própria forca. E eu quero te dizer que tudo que Satanás tem planejado contra você, todos os planos que ele lança contra a nossa vida, Deus já tem um contra-ataque preparado. Todo ataque de Satanás não é novidade para Deus, viu? Às vezes a gente fica: ai meu Deus, estou sendo pega agora, estou em batalha espiritual. E o Senhor está falando: menina, eu já tinha visto, menina, quer que eu faça? Põe tua confiança em mim mais uma vez.
Eu já tenho tudo preparado. Talvez é só um tempo que você precisa passar por essa batalha. É só uns dias de sofrimento, de pensamento confuso, de pensamento inseguro. É só uns dias que você vai ter medo, mas esse medo aí é o sentimento teu, que sou eu que coloco em você. E Deus está falando: eu tenho produzido armas contra o teu inimigo. E no caso da Esther acontece uma reviravolta nessa situação. Quando a rainha chega na presença do rei e ele aceita a visita dela, ela fala: rei, eu quero dar um banquete, e eu quero que você chame o Amã para esse banquete. O Amã, quando soube, ficou todo feliz. Nossa, a rainha está querendo dar um banquete, me chama como convidado. A rainha me tem como alguém muito especial aqui. Mal sabe ele tudo que tinha preparado contra ele. E aí o rei chama a mãe e fala: Amã, o que a gente deve fazer para alguém que deve ser muito honrado, muito valorizado? Aí a mãe fala assim: rei, coloca ele no teu carro, põe as tuas vestes reais nele e sai pela rua adorando ele. Porque a mãe estava pensando que o rei estava falando dele, o que iria fazer com ele. Mas na verdade o rei iria fazer isso com Mardoqueu, porque soube que Mardoqueu, há uns tempos atrás, soube de alguém que queria matar o rei e disse lá para o rei. A rainha ficou sabendo, contaram para o rei, e o rei teve esse livramento dessa morte por conta do Mardoqueu. Quando o rei sabe disso, o rei pergunta para Amã: o que eu faço com alguém que o rei quer honrar? O Amã dá a dica dele, achando que é para ele mesmo, mas Mardoqueu é honrado. E aí Amã volta para casa arrasado. A forca está lá, esperando Mardoqueu ser colocado naquela forca, mas não acontece como ele quer, porque não vai acontecer como o inimigo das nossas almas tem planejado. Tem planejado destruir tuas emoções. O inimigo das nossas almas tem planejado te colocar muito desânimo, e ele tem conseguido em algumas vezes, mas ele não vai conseguir, porque todo ataque de Satanás, Deus já tem um contra-ataque preparado. Todo ataque de medo, todo ataque de fúria, todo ataque de insegurança de Satanás contra você, todo ataque de pensamentos do passado, dores da antiguidade, situações que você viveu e quer reviver todos os dias, são ataques de Satanás na nossa vida. Porque quanto mais a gente caminha para a presença de Deus, mais o inimigo vai introduzir coisas novas para nos fazer cair. Mas o Senhor já te deu vitória nessa noite. Em nome de Jesus, você recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o inimigo pode cantar tudo contra nós, mas o nosso Deus já viu e já tem preparado a destruição desse inimigo, de todo demônio, de Satanás que se levanta contra a nossa vida. Em nome de Jesus, lá na nossa casa, a proteção e o livramento já está lá. Em nome de Jesus, ainda que tem fúria do inimigo, você vê nos seus olhos, a proteção do Senhor já está lá. A proteção do Senhor já se levanta a favor da nossa vida, contra a nossa vida não. Louvado seja Deus. E Deus tem a última palavra sobre nós. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem que orar, irmão. Sério? Meia-noite é cedo? Pode entregar tudo que Deus te deu. Estou terminando então. E Esther capítulo 8 vai mostrar então como que Deus agiu, como que houve essa reviravolta no caso da Esther, no caso do povo judeu. E sabe o que é interessante? Aqui na Bíblia, se você voltar um pouquinho, tem o livro de Esdras, depois o livro de Neemias, depois o livro de Esther. Mas na cronologia, é assim que fala? No tempo real, a história de Esther aconteceu antes de Neemias e Esdras voltarem para Jerusalém e reconstruir todo o templo e toda a história que a gente já sabe. O interessante e lindo de ver é que quando Deus opera na tua vida e quando Deus faz algo para você, atinge as gerações futuras que virão. Que coisa linda! Glória a Deus! Porque Esther foi levantada com um propósito real, uma estratégia verdadeira de Deus ali, colocando ela no lugar, dando ousadia e força para ela, coragem para tomar decisões difíceis. E depois dela, se levanta Neemias,
se levanta Esdras, é um povo que volta para Jerusalém para reconstruir aquilo que foi destruído antes. Toda a nossa vida, toda a nossa caminhada tem um propósito de Deus e não se anula na gente. Não começou em nós e vai morrer em nós. Não é sobre nós. É sobre algo muito maior que Deus tem para fazer. Nós somos uma parcela e eu oro a Deus para que Ele possa nos usar, me usar naquilo que Ele vai fazer sobre a terra, para que eu possa ter a minha parcela, a minha coroa quando eu chegar no céu, daquilo que Ele quer fazer na terra. E no capítulo 8, verso 5, deixa eu ler aqui. Capítulo 8, versículo 5, cadê você? Versículo 5. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, e isto para ser justo aos olhos do rei, e nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em toda a província do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca. Aqui Amã já tinha sido pendurado na forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel cinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o anel cinete não pode ser revogado. Aqui está dizendo o seguinte: tudo que o rei assinava e decretava não podia ser revogado de jeito nenhum. Agora, como que o rei ia reverter essa situação? Ele deu autoridade para os judeus agora, que ele aceitou o pedido da Esther. Ele deu autoridade a todos os judeus para que quando o povo viesse para matá-los, eles lutassem contra aqueles soldados que estavam vindo matá-los. Eles não tinham esse direito. Agora eles teriam esse direito. E a Bíblia vai relatar que todos quantos foram para matar o povo judeu, eles é que foram mortos. Aleluia! Aleluia, gente. Isso não está falando só para ele, gente. Isso não é um ensino que fica aqui no livro de Esther em quantos anos atrás. Não, isso é um ensino que fica para hoje, gente. Todos quantos se levantarem contra a nossa vida, eles serão exterminados. Mas como é automático, não precisa de posicionamento. A Esther precisou tomar decisão difícil. A Esther precisou correr risco de vida. A Esther precisou ficar sem comer 3 dias. Você sabe o que é isso? Você já ficou sem comer 24 horas? Você já ficou sem comer 4 horas? 3 dias de jejum e oração. Houve um posicionamento para haver vitória na guerra. Vocês imaginam o tamanho de principados e potestades que estavam sobre aquela nação? Principados e potestades tão poderosos, tão grandes, uma hierarquia de demônios tão poderosos, para fazer um decreto para aniquilar todo o povo judeu. Não está falando de uma família, está falando de uma raça inteira. Era o mesmo, talvez o mesmo nível de demônio que agiu sobre Hitler, que foi um tipo de anticristo nessa terra, que mandou matar não sei quantos milhões de judeus, que falava assim para mulheres e crianças: vamos ali tomar um banho quentinho no inverno. Elas iam felizes. Chegava lá, era banho de água fervendo, era para matar, era para morrer. E morriam todos, mulheres com seus filhos, diante de água fervendo lançada sobre eles. Era o mesmo nível de potestade, principado, de destruição de uma nação inteira que talvez esteve naquela época de Hitler. Não é de hoje que Satanás tem tentado destruir o povo judeu, essa nação escolhida, primogênita. Não é de hoje. Mas tudo que se levanta contra a sua vida, se houver posicionamento da sua vida, da sua parte, tem vitória, irmão. Ah, é automático. Eu carrego o nome de Jesus
quando eu me converti, eu achei que era assim. Quando eu me converti, eu falei, que pode vir Satanás, o quê? Eu tenho o nome de Jesus. O nome de Jesus vai morrer, vai expulsar. Não. Você tem que ter posicionamento. Né, Lê? Tem que ter posicionamento. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se buscar fortalecimento do teu espírito. Se revestir da autoridade de Deus. Colocar armadura, porque na guerra espiritual, quem vai para a guerra é o teu espírito. E o teu espírito mora onde? Dentro desse corpinho que você carrega. E toda vez que o teu espírito vai para a guerra e não está revestido da armadura necessária, específica para aquela guerra, o teu corpo vai sofrer dano. Por isso que muitas vezes, se a gente não ora da maneira correta, depois de uma batalha espiritual, depois de uma intercessão feita por alguém que carrega demônios, depois de você visitar uma casa que ele está sofrendo uma batalha, o teu corpo sente, porque o teu corpo vai sentir o que o teu espírito foi ferido na guerra, na batalha. Vista a sua armadura todos os dias. Eu tenho aprendido a pedir a Deus, me dá a armadura necessária para essa oração, me dá o revestimento necessário, o capacete necessário, a couraça, o cinturão, as sandálias, o escudo, a espada, que são necessárias para essa oração, para essa intercessão que eu vou fazer, para essa visita que nós vamos entrar agora na casa dessa pessoa. A gente não sabe o que nós vamos enfrentar. A gente vê o natural, alguém vê o espiritual também, mas eu ainda não vejo. Mas quando a gente não vê, a gente ora e se protege. Se proteja o máximo que você puder. Aleluia. O favor de Deus abre portas. O favor de Deus na vida de uma pessoa posicionada, na vida de uma pessoa que tem fé, na vida de uma pessoa que decide buscar a presença, buscando, ainda que for o seu eu, as suas vontades, aquele arrozinho com feijão, vai custar ficar de jejum, mas busque, porque o favor de Deus abre portas, o favor de Deus destrói potestades, o favor de Deus destrói entidades malignas que se levantam contra a nossa nação, contra a nossa casa. Aleluia. Você está disposto a se posicionar? Você está disposto a viver algo em Deus? Você está disposto a dizer sim? Nesse lugar que você está, para começar a viver grandes coisas e ser um instrumento de Deus para esse tempo. Irmão, irmã, será que não foi para esse tempo? Para essa igreja? Será que não foi para esse momento? Para o dia de hoje? Que Deus tem te colocado, que Deus tem te trazido aqui? Que Deus tem te feito ouvir as palavras que você tem ouvido? Será que não foi para esse momento? Que nós sejamos posicionados, homem e mulher de Deus, corajosos, como Esther foi. Que tenhamos, que demos valor aos mordecais que aparecem na nossa vida. Porque às vezes você está assim, de boa na lagoa, o povo está comendo lá fora, os demônios fazendo ruaça na tua casa, e você está despercebida. Está tudo bem, está tudo bom, e não está nada bem, não está nada bom. Mas você tem um Mardoqueu na tua vida, aquela pessoa que te abre o olho, aquela pessoa que fala, Deus, não está vendo o que está acontecendo? Você não vai fazer nada? Vamos orar junto, eu vou te ajudar a jejuar, vamos fazer algo junto, vamos interceder, vamos nos reunir na sua casa, vamos orar, vamos fazer um culto, vamos adorar junto. Aquele Mardoqueu que te cutuca na sua fragilidade. Você precisa valorizar os Mardoqueus. Eu sei que Deus tem te dado Mardoqueus. Pessoas que falam, se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Mas é bom que tu faça, senão você vai sofrer a consequência. Aquelas pessoas que abrem os nossos olhos, aqueles amigos, parceiros, que não é de muito passar a mão na nossa cabeça, mas é de chacoalhar a gente, colocar a gente no eixo de novo. Que Deus envie um Mardoqueu na tua vida. Aí nessa semana, Deus envia um Mardoqueu na vida desse povo, na minha também. Para que mexa na nossa estrutura, para que a gente se reorganize na nossa forma de adoração, para que a gente se realinhe de novo com a palavra de Deus, com a vontade de
coisas dentro da sua casa, as situações ao redor da sua vida já mudou. Então, a sua mente precisa entender que mudou para você agir de forma diferente. Renovação mental. Estimulada pelos marcos que Deus vai levantar e que Deus já tem levantado na sua vida para mover a nossa estrutura, para fazer de nós crente de verdade. Não é crente de brincadeira, crente de ir para a igreja, não, é crente de orar, crente de batalhar, cristão de verdade, que sabe com quem luta, que sabe que o seu adversário não é fraco e que busca a autoridade do céu ao nível da autoridade maligna que tem se levantado contra a sua vida. Em nome de Jesus. Hoje, a palavra que Deus nos traz é para a gente se posicionar e confiar em Deus e saber que Ele é Deus sobre tudo que se levanta contra nós. E assim como Ele deu livramento para aquele povo, Ele também dará a nós. Em nome de Jesus. Eu senti uma confirmação muito grande nos louvores, tá? Enquanto vocês louvavam, eu senti uma confirmação muito grande disso na nossa vida. Porque eu sempre creio que a palavra que Deus permite sair do altar é a palavra que a igreja precisa para aquele momento, para aquela estação. Então eu creio que hoje Deus tem dado graça para que a gente se ponha de pé, para a gente vencer os inimigos, talvez ainda que não se manifestaram, mas que estão ao nosso redor, querendo nos tragar e roubar a nossa felicidade, a nossa graça, a nossa família e a nossa unção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder se pôr de pé, em nome